Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. E eu faço o apelo que as pessoas apoiem o Constantino. Eu sempre digo que o brasileiro ele tem pelo menos 2 responsabilidades cívicas individuais na internet hoje em dia. A primeira delas é ele usar um VPN. Porque o VPN é quem dá a você. O Alexandre já manifestou em decisão que ele odeia o VPN, morre de medo do VPN. Então você tem a obrigação de proteger a sua internet, a sua privacidade e a sua liberdade de consumir o que você quer. Né? Você não quer um ditador que decida que livros que você vai ler ou não, que jornais que você vai ler, que conteúdo você vai acessar. Então, a primeira é o VPN. A segunda é que você precisa apoiar pelo menos 2 iniciativas de criadores de conteúdo. E eu sempre falo isso no ar, vocês que acompanham minhas lives sabem. Apoie o Constantino e o Alan, apoie o Paulo e a Revista Oeste, apoie a Gazeta e a Ludmilla, apoie o Monark e o Constantino. Não faz diferença. Se você escolher, se cada um escolher pelo menos 2 criadores de conteúdo, os números que a gente tem, imagina, agora com 27 mil pessoas assistindo, você imagina se a gente tivesse uma fração dessas pessoas nos apoiando. Ia ter aqui na live audiência para apoiador para todo mundo. As pessoas que desejam me apoiar podem me apoiar através do site www.paulofigueiredoshow.com/apoie. E você ainda pode usar um cupom de 20% de desconto, P Figueiredo Show, paulofigueiredoshow.com/apoie, cupom P Figueiredo Show, com um cupom dá um pouco mais de $5 por mês. A gente sempre brinca que é uma promoção do McDonald's. Né? Um lanche do McDonald's por mês, você está viabilizando os trabalhos de jornalistas independentes e com coragem de peitar esse sistema. E aí vamos começar a análise, Paulo. E a gente nunca voltou atrás. Isso é que é bacana, Rodrigo. Eu tenho orgulho de estar aqui com você, e o outro que sofreu muito, eu quero receber ele no programa amanhã, que é o Alan dos Santos. Nós nunca retrocedemos. E teve nova ordem de prisão para ele hoje, ele já respondeu. Né? Mandando o Alexandre ir buscar ele lá em Orlando. Porque teve os pedidos dele de extradição negados, são pedidos esdrúxulos, né? Imagina esse tipo de palhaçada que o Alexandre faz chegando aqui no Departamento de Justiça. Imagina que vergonha. E é por isso que ele não pede, não nos intima, não nos notifica, etc, etc. Porque tem que formalizar. E ele vai formalizar com base no zap do laranja dele. E ele não precisa formalizar nada, porque ele já está nos punindo de forma muito superior a qualquer crime que ele possa inventar, que a gente, porventura, tenha cometido na cabeça dele. Quer dizer, imagina, passaporte, Paulo, nem traficante perde no Brasil. Né? Contas bancárias congeladas independentemente do dinheiro. Se a gente fizer um Pix agora e arrecadar 17 milhões de reais, que nem o Bolsonaro conseguiu, na minha conta, e acho que na sua também, é tudo congelado imediatamente. Imediatamente. Não tem limites. Não tem limite. Se eu ganhar R$1 trilhão, eu tenho R$1 trilhão bloqueado na conta. Louco. E censura prévia, que a Carmen Lúcia, cínica, o Cala a Boca já morreu, isso é censura, mas excepcionalmente, e agora já soube que está beijando a mão do Alexandre de Moraes enquanto nós falamos aqui. Né? Um ato simbólico de solidariedade que o Dino já verbalizou e ela demonstrou humilhando-se como mulheres feministas normalmente fazem diante de homens poderosos. Né? Então, realmente é um negócio impressionante. Eu só quero fazer a ressalva para essas pessoas que estão fazendo esse beijamão, minimizando. O mais inteligente ali foi o Barroso. Não vi nenhuma ilegalidade flagrante, mas aguardo os novos desdobramentos. Porque vem coisa aí. E esse aqui é o erro do Dino. 6 gigas. Vem muita coisa por aí, eu já sei algumas das coisas que vêm por aí, e eu digo, vocês vão ter que dobrar cada vez mais a aposta da ilegalidade. Que os ministros do STF façam isso num primeiro momento, é claro, eles vão defender a prerrogativa deles para sempre, para poder fazer o que eles quiserem, porque se a sociedade endossar isso que o Alexandre fez, significa que todos eles também passam a ter esses poderes ilimitados. Né? O limite, a linha que não se cruza, ela passa a ser muito mais dilatada. Então é claro que do lado deles a gente espera esse tipo de coisa. Mas para o resto das pessoas, para as pessoas que defendem o indefensável, eu fico até pensando como é que o Arruinaldo Azevedo está dizendo. Já se manifestou. Disse que estava tirando um descanso do descanso, né? Porque ele está de férias, e com aquelas
vestimentas cada vez mais ridículas, ele veio dizer que não tem nada demais. Então ele, o Arruda Botelho e o Cacai juntos e a turma do Prerrogativa. Mas você disse uma coisa aí que já me traz aqui um primeiro grande debate que está acontecendo. Você disse assim, claro que todos os ministros vão defender o espírito de corpo, porque senão abre um precedente perigoso para eles. Eu acho exatamente esse o ponto central, Paulo, porque eu estou vendo muita gente à direita, no meu grupo de patronos, o Pablo Marçal verbalizou isso publicamente, dizendo assim, não, o Lula quer fritar o Alexandre porque ele vai indicar mais um comunista, nós não podemos agora pedir a cabeça do Alexandre, é loucura, olha o jogo que está acontecendo. Até o nosso amigo Fernando Conrado gravou um vídeo puxando Maquiavel e puxando um pouco daí, né? O jogo é mais bruto, tenta enxergar mais longe do que você está vendo, por que isso está acontecendo agora? A Globo, a Folha. Meus amigos, primeiro, o sistema está dando todos os sinais de proteção e tentar preservar o Alexandre. Segundo lugar, né? O STF vai ficar mais vermelho se o Lula indicar um comunista. Se o Alexandre sofrer impeachment já, que deveria, o STF vai ficar amarelo, como disse um amigo meu, de medo. É o precedente que o Brasil precisa, é resgatar o mecanismo fundamental de freios e contrapesos que está quebrado, graças ao senador Rodrigo Pacheco e companhia. Então, me parece que esse espírito de corpo do Supremo está muito mais interessado em preservar o companheiro que fez o trabalho mais sujo, mas com cúmplices, do que em falar, fazer um cálculo, o Lula não vai reclamar tanto, vai indicar mais um comunista e não sei o quê. Eles não estão nessa toada, porque a coisa pode sair de controle. Claro que todo mundo suspeita. O Glenn Greenwald começou a criticar mais pesado o Alexandre a partir de 2023. Ele é um cara mais de esquerda, então, mas ele está sendo atacado pelos petistas e devolvendo com chumbo grosso. Eu sei que você tem até uma opinião, né, dele, ele é um cara mais independente, mais antissistema, tipo um Tucker Carlson da vida, sei lá. Eu, na verdade, Rodrigo, eu posso até aproveitar essa enorme audiência aqui, a gente está com 32 mil pessoas nos assistindo, para dizer para vocês, eu vou colocar o meu na reta. Eu conheço a história, sei quem é a fonte, sei como o conteúdo chegou, sei qual foi a atitude do Glenn e sei como que isso aconteceu, como que a gente chegou nessa reportagem. Eu tô botando o meu na reta, não é o Dirceu, muito pelo contrário. Não é o Dirceu, muito pelo contrário. O Glenn é alguém cujo trabalho eu passei a acompanhar nos Estados Unidos. Antes de conhecer o Glenn como jornalista no Brasil, que eu nunca tinha ouvido falar, eu conheci o Glenn como jornalista nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos eu conheci o Glenn, que desmontou e desvendou os absurdos que aconteciam na administração Bush em relação à vigilância do cidadão comum, etc, etc. Eu conheço o Glenn da época do Snowden, eu conheço o Glenn que ia no Tucker Carlson. O Tucker, ninguém me contou, ninguém me falou, o Tucker adora o Glenn. Quem me falou foi o Tucker. Então, o Tucker Carlson adora o Glenn. Então, foi esse Glenn que eu conheci. Quando veio o Glenn teve dois... E ele é uma pessoa de esquerda, e eu não tenho problema com a visão de esquerda do Glenn. A gente, por exemplo, na questão de Israel, que você é um cara mais alinhado comigo, eu tô diametralmente oposto ao Glenn. Mas eu tenho que reconhecer que depois a gente desenvolveu algum contato pessoal, e ele foi um cara correto comigo em todo momento. Ele começou a defender, a atacar o Alexandre, não em 2023, mas em 2022. Tem defesas do Glenn em relação ao Alan dos Santos. O Alan dos Santos, inclusive, que foi muito injusto com o Glenn, teve a hombridade de virar para mim em 2022, eu acho, e falar assim, eu estava errado a respeito do Glenn, transmita as minhas desculpas para ele. O Alan dos Santos admitiu que estava errado, pediu a desculpa deles em 2022 em relação ao Glenn, e eu transmiti. As pessoas têm que parar de pensar que todo mundo está numa caixinha. Essa caixinha de bolsonarista que a Globo coloca a gente, a Folha de São Paulo, etc, etc, eu não acho que ela seja precisa. Eu acho que se a gente estivesse encontrando a mesma coisa relativa ao Bolsonaro, nós estaríamos criticando. Eu, quando vi esse negócio, por exemplo, da ABIN paralela, falei, olha, se tiver substância, é radicalmente errado. É que eles não conseguiram me mostrar nenhuma substância.
Se tivesse alguma coisa do Ramagem combinando dossiê de opositor para mandar para a cadeia com o Bolsonaro, eu tenho certeza, eu conheço você, e eu tenho certeza que você ia sentar o pau no Bolsonaro, assim como eu ia sentar também. Então, nem todo mundo está numa caixinha. O Glenn pode ter as posições dele, mas é um dos jornalistas mais sérios que eu conheço. O que ele publicou da... Como jornalistas tradicionais, raiz, costumam ter, ele tem uma paixão pelo furo. Que é uma... se você quiser fazer análise freudiana... Não fala que o Glenn tem paixão pelo furo, cara, porque ficou uma coisa... Não, pelo furo de reportagem. Pelo furo de reportagem. Né? Porque, de novo, né, é o garganta profunda, um presidente renunciar. Esse é o tipo de coisa que move o mundo. O jornalista investigativo, o tesão dele é conseguir... Cara, você está escolhendo as metáforas horrorosas. Escandaloso, uma garganta bomba, profunda, o furo, o tesão. Tudo bem, tá meio sexual a metáfora, mas o fato é que isso move um jornalista sério, digamos assim. Ele é capaz de ver um negócio que vai contra o cara que ele admira, mas ele tem que soltar em nome da verdade e do jornalismo. Né? Então, vamos admitir então essa premissa, né? A coisa eu tô colocando a minha reputação jornalística na reta. Tudo bem. Então não houve uma coordenação de fritura controlada do sistema e tampouco o Lula interessado em indicar mais um comunista e preocupado com o poder rival de um Alexandre que é tucano, não é do PT, historicamente falando, foi do PSDB, trabalhou com Alckmin e tudo mais. E digo mais, se a Folha de São Paulo não tivesse aceitado publicar as reportagens do Glenn, porque eles têm uma parceria que vem desde a Vaza Jato, se a Folha de São Paulo não tivesse aceitado publicar as reportagens do Glenn, ele teria publicado essas reportagens em outro veículo. É que a Folha aceitou. Eu digo que já tem meses que eu falo, foi mais ou menos junto ali da ida ao Congresso, quando a gente esteve junto lá, que eu vi uma mudança de posição editorial na Folha e eu tenho chamado a atenção para isso. O Estadão mudou primeiro, e a gente sabe por quê, a Folha mudou segundo, digamos assim. E eu suspeito que muito disso, e as pessoas não avaliam esse componente, Rodrigo, mas muitos dos acontecimentos políticos são consequências de relações pessoais. O Alexandre, por exemplo, é um cara detestável. E como você pode ver nos diálogos dos próprios assessores dele, que falam, porra, esse cara ninguém aguenta mais, quando ele cisma é uma tragédia. Ele tá pedindo, por favor, atende aí, me quebra o galho, eles dizem isso. Ele é uma figura detestável. Dizem, e eu não tenho como confirmar, que o tal do Marcelo, que era chefe de gabinete dele, já não trabalha mais lá e pediu demissão se indispondo com o Alexandre. Então ele coleciona inimigos. Eu ouvi dizer, e eu não sei se é verdade, que ele colecionou inimigos dentro da Folha de São Paulo. Inclusive, lembra, ele censurou a Folha de São Paulo recentemente. Eu ouvi dizer que até a Mônica Bergamo se indispôs, começou. Então, há uma questão das pessoas entenderem, de um outro lado, que todo mundo em volta do cara odeia ele. E o outro componente, que é um componente importante, para que serve mais o Alexandre para o sistema? Não, então, qual é a utilidade do Alexandre hoje? Isso é importante pelo seguinte: você está trazendo uma informação relevante, colocando o seu na reta, dizendo não foi plantado pelo PT. E eu estou dizendo para você o seguinte: o sistema pode, a forma como vai reagir pode ter a ver com isso. Ele se tornou descartável e tóxico, até mais do que descartável. Ele se tornou tóxico, que é o ponto do Conrado no Maquiavel. Ele virou, né, aquela figura que simboliza o autoritarismo e o abuso de poder. E eles já conseguiram recolocar o ladrão na cena do crime, se livrar do Bolsonaro. Então, para que manter esse pitbull que fez o trabalho sujo, manchando a imagem e desgastando e afetando a vida deles? Eles não conseguem mais viajar, sair para jantar. Né? Então, tudo isso eu entendo. Isso é como a reação do sistema vai acontecer. Agora, eu concordo com você em uma coisa, Paulo. Eu vejo muita gente querendo explicar o mundo, sempre com teses conspiratórias, como se tudo fosse decidido numa sala por 6 pessoas e é tudo binário. Não, o sistema, eles estão fazendo isso. Cara, o negócio é muito mais caótico do lado de lá também do que a gente pensa. Um começa a bicar o outro, tem vaidade, tem relacionamentos... Dá para ver, tem um componente muito bacana nessa história que eu acho que as pessoas não repararam. E teve um cara que fez um comentário na internet que eu achei muito inteligente, que foi o seguinte: a gente às vezes imagina
que, pô, tem um monte de delegado da Polícia Federal, tem um monte de coisa, um monte de gente envolvida. A gente imagina que o sistema de monitoramentos dele é maravilhoso, né? Que eles monitoram toda a internet, que, pô, a gente fica com medo de falar no WhatsApp. Tem gente, às vezes, até as pessoas comuns, Paulo, será que eu posso pisar no Brasil? Será que não sei o que? Eu falo assim, o sistema deles era o Alexandre de madrugada caçando meus tweets e os seus tweets para mandar para um laranja, coitadinho, ter que atender. Então, o Ben Shapiro sempre fala, eu atribuo muito mais a incompetência de um bando de cabeça de bagre, as coisas que acontecem, do que a malícia de gênios do mal, do que o Jorge Soros ou o Dirceu controlando tudo. Né? Na cadeia de comando tem um bando de cabeça de bagre. O próprio ministro, né? O próprio ministro entediado e obcecado com a gente, mandando uns subalternos aí, uns sparring. São laranjas. A palavra para essas pessoas são laranjas. Isso. Eles estavam lá para fingir que eles eram agentes diferentes do ministro. Isso é a definição de laranja. Exato. Enquanto a gente fala aqui, foi solto mais um pedaço da reportagem. Agora mirando no Eduardo Bolsonaro, acho que isso já tinha saído. Mas o Eduardo Bolsonaro foi hoje de manhã, onde os caras dizem, esse é um bandido, quero ir atrás do Eduardo Bolsonaro. Assim, tem o veredito antes. O veredito antes, o cara é um bandido, esse é um bandido. E o Eduardo Bolsonaro é um bandido pelo quê? Ele roubou milhões de reais da Petrobras? Ele desviou dinheiro dos fundos de pensão? Não, ele simplesmente critica a forma como um servidor público, que é o ministro Alexandre de Moraes, fez o trabalho dele, que foi a condução do processo eleitoral. Esse é um bandido. O meu ponto é o seguinte, vamos voltar para essa questão do sistema e os interesses em jogo, para tentar projetar o que pode acontecer. Né? Só para antes disso, 37 mil pessoas nos assistindo. Peço a todo mundo que clique aí no like e que apoie o meu conteúdo e o conteúdo do Rodrigo Constantino nos links na descrição. Trabalho de jornalismo independente. Então, a gente vai começar a ver a reação, né? A OAB cobrando resposta, mas daquela forma da OAB, né? O senhor Alexandre de Moraes, por obséquio, o senhor cometeu ritos atos fora do rito, ou seja, ilegais, né? Os eufemismos. A gente está vendo já o Dino, a Carmen Lúcia beijando a mão, o sistema. Eu já soube de algumas pessoas que são fonte comum nossa, por exemplo, que são alvo desse turbilhão todo, né? Pagaram um preço muito alto, dizendo, puxa, eu esperava que o sistema reagisse de uma forma mais dura, largasse a mão dele, né? Porque viu a Não, mas aí é uma inocência. Nem acho, porque ainda vem mais coisa, porque não é assim que acontece a briga. De uma hora para outra, todo mundo fosse largar o cara. Eu confesso a você que eu estou surpreso na direção oposta. Quando eu soube que as reportagens sairiam essa semana, e eu estava discutindo com não vou dizer com quem, mas eu falava assim, cara, eu tô curioso de ver como é que a Globo vai reagir. O UOL, eu tinha curiosidade específica com 2 órgãos, digamos assim, a Globo e o UOL, que são os 2 mainstream mais de esquerda que a gente tem hoje no país. E a Raquel Landim no UOL pedindo impeachment do Alexandre. Vários pedindo aquele... Walter Maerovitch, uma coisa assim, também falando, cometeu crime. Várias pessoas dentro do establishment dizendo, cara, isso aí tem que cortar. Engraçado que o Maerovitch, para mim, fez uma confissão do que o sistema vai fazer. Sim, protegeu o Lula e a eleição. Essa é a preocupação deles. Por isso que eu me preocupo, inclusive, com as pessoas já querendo botar a carroça na frente dos bois. Não, então vamos anular a eleição. Eu falo, não, peraí, que aí você caga tudo. Exato. O cara que vem falar em melar a eleição, o cara que vem falar... Olha, e outra coisa que também na direita tem um bando de bolsonaristas preocupado só com carguinho e eleição, ano de eleição. Né? De novo, nós estamos aqui diante de uma bomba e tem uma prioridade, a queda de Alexandre de Moraes. Nesse momento, Paulo, eu vou dar uma de Paulo Figueiredo nesse momento, que diz que conversaria até com o MBL, qualquer um. Nesse momento, eu acho que eu sou capaz de tomar um cafezinho com o Gilmar Mendes e falar assim, Gilmar, vamos defender o sistema, o senhor não acha? E ele vai virar para mim e falar, onde já se viu? Não podia fazer isso fora do rito. Não podia, Constantino, não podia. Você foi alvo de uma injustiça. Eu sou capaz de tomar um café com o Gilmar Mendes nesse momento. Eu sou também. Um objetivo, derrubar Alexandre de Moraes. Veio o batom na cueca, veio o nude, veio o flagrante do motel. Ele tem que cair.
Ponto. Depois a gente vai discutir estratégia xadrez 4D, caramba. Então eu fico horrorizado com algumas reações, sim. A gente sabe que tem um embate contratado, que o Alckmin está ali como garantia, que o Alexandre é o cara do Alckmin, que são globalistas tucanos versus comunistas ligados ao foro e à China. A gente sabe tudo isso. Que dizem que tinha um acordo de 2 anos de gestão do Lula e passar o bastão para o Alckmin, que o Lula não está querendo levar adiante isso. Tudo isso são boatos que vêm à tona. Não me interessa nesse momento. Não me interessa. Interessa, é como um amigo nosso, eu não sei se eu posso falar o nome dele, né? Mas alguém com um sobrenome muito impactante, que ele tinha me mandado mais cedo a mensagem do Pablo Marçal, falando, não, o Lula vai, vocês não estão enxergando, o Lula vai indicar um comunista. E eu, na dúvida, fiquei assim, caramba, será que ele está defendendo isso? Eu não mandei mensagem, né? Sim, mas, pô, sim, a gente falou sobre isso. Isso é um absurdo. Aí ele me mandou respondeu. Para mim também a mesma mensagem. Num momento em que temos presos políticos, Clezão morto, o sujeito vem falar de Lula indicar alguém? Então, eu fiquei aliviado. Eu falei, é claro, exatamente esse é o ponto. E não é, discutindo com algumas pessoas, um deles virou e falou assim, não, mas eu entendo que você esteja magoado, que seja uma coisa pessoal para você. Não, não é não. A minha coluna da Oeste tocou nesse tom. Eu tenho lugar de fala, o Paulo tem lugar de fala, mas eu não estou falando aqui como alguém que foi perseguido pelo Alexandre. Eu estou falando como um brasileiro patriota. Eu estou falando uma coisa óbvia. O cara que está fazendo mais mal ao país foi pego com a boca na botija. E vocês vão discutir xadrez 4D e Lula e lá na frente os cambal? Vocês estão brincando comigo. E outra coisa, aí vem um outro ponto que já é uma análise que o Paulo mesmo já fez. Eu quero voltar aos tempos em que eu podia, em primeiro lugar, ir para o Brasil. Segundo lugar, subir num caminhão de som. E terceiro lugar, meter o pau no Lula. Eu fiz muito isso em 14 anos de governo do Lula. Hoje eu não posso fazer nada disso. Por quê? Por culpa do PT? Não, por culpa do Alexandre de Moraes, um tucano. Quem foi que prendeu, que mandou, enfim, e que fez tudo que fez? Foi o Alexandre de Moraes. Então eu não estou entendendo essa coisa do, não, o Lula. O Alexandre de Moraes é o algoz número 1 no momento. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.